queridos irmãos, queridas irmãs, e nessa quarta-feira, dia 20 de outubro, temos a alegria de trazer para você a nossa quarta da palavra. Nesse mês missionário, nós estamos motivados, inspirados pela mensagem do Papa para o mês missionário, que, inspirado nos Atos dos Apóstolos, nos convida a contar para os outros tudo que vimos e ouvimos. E nós estamos fazendo esse caminho, contando também o que vimos em nossa paróquia, o que vimos em nossa igreja. E hoje, o que vimos em nossa sociedade, de coisas boas que podemos contar para os outros, de sinais de Deus. E hoje também eu louvo a Deus porque celebro 8 anos de vida sacerdotal. Que Deus me abençoe, que Deus fortaleça a minha vida, a minha fé, o meu ministério, para que eu possa sempre dar de graça o que de graça recebi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o texto que nós escolhemos para a nossa quarta da palavra, Eclesiástico 38, 1 ao 8. Honra o médico, porque ele é necessário e foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria e do rei ele recebe presentes. A instrução do médico lhe permite andar de cabeça erguida, e diante dos grandes será louvado. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que a água ficou doce? Não foi por um pedaço de madeira que a água ficou doce? Para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Com os remédios, os médicos acalmam a dor, e com eles, o farmacêutico prepara os ungüentos. Assim, suas obras não ficam inacabadas, e a saúde se difunde sobre a terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, que texto maravilhoso este do Eclesiástico, fazendo um elogio aos médicos. E como nós estamos olhando, a igreja, a paróquia e hoje a nossa sociedade, não podíamos deixar de olhar a nossa sociedade nesse tempo de pandemia. A primeira coisa que nos vem olhando para essa pandemia é que ficou evidente aquilo que nós já sabíamos, mas que talvez não tínhamos, enquanto sociedade, cultura, tomado consciência. A fragilidade humana, a condição frágil do ser humano. Com a pandemia, percebemos que o nosso dinheiro, que o nosso poder, que o nosso prestígio não pode nos garantir a vida. Depois, percebemos também a dor, o medo, o sofrimento de tantas pessoas. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias viveram o isolamento, a solidão, quantas outras o medo da morte, o medo do desemprego, o medo da fome, os fez perder a saúde. É a realidade que afetou a humanidade nesse tempo de pandemia.
Mas também podemos ver e contar para os outros com alegria testemunhos de verdadeira doação e entrega, principalmente dos profissionais de saúde. Muitos outros arriscaram suas vidas. Mas os profissionais da saúde, eles se destacam porque não puderam fazer o seu serviço, exercer a sua profissão de forma online. Não é verdade? O professor sofreu, claro, mas ele pôde dar sua aula de forma remota. Até o padre celebrou a missa pelas redes sociais. Agora, o médico, o enfermeiro, não pode cuidar sem proximidade, sem tocar, sem se expor. E aqui temos que fazer, como eclesiástico, um elogio aos profissionais da saúde, que arriscaram suas vidas para salvar vidas. Agora, o texto destaca ainda duas coisas que eu chamo a atenção. Primeiro, de onde vem a sabedoria do médico? De onde vem a sabedoria do cientista? Vem de Deus. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria e a instrução que lhe permite. É de Deus que vem a sabedoria. E depois diz mais: o Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Por que eu chamo a atenção desse versículo? Primeiro, que não há contradição entre ciência e fé. Às vezes nós colocamos uma barreira entre fé e ciência. Não. A ciência também é dom de Deus. A instrução, o saber humano, também é dom do Altíssimo. E por que Deus deu a capacidade aos homens de, a partir das plantas, ou às vezes a partir do próprio vírus, transformar uma vacina, um remédio, para que Deus seja honrado, para que a saúde se difunda sobre a terra, para que a vida renasça a cada dia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tomar a vacina hoje é um ato ético, é um ato de fé. É uma responsabilidade nossa como cidadãos, porque cuidar de mim é cuidar do outro, mas é também um reconhecimento da sabedoria de Deus. Como que uma doença invisível, um vírus que chegou e ninguém sabia de onde veio, para onde vai, e tão rápido criamos uma vacina. É dom de Deus, porque Deus não nos quer morrendo fora do tempo. Então nada de criar essas ideologias fundamentalistas, negacionistas, que diz que tem fé, mas que nega o remédio, a ciência, coisas que não cabem a nós. Até porque sempre tomamos vacinas. Já nascemos nos hospitais, a criancinha acaba de nascer, já toma vacinas. E por quê? Essa vacina, especificamente, não queremos tomá-la. Isso é ideologia, isso é fundamentalismo, isso é pecado. Então hoje, fazendo um elogio aos cuidadores, aos profissionais da saúde, e ao mesmo tempo agradecendo a Deus que nos dá a sabedoria, que nos criou seres inteligentes, capazes de pensar, de julgar e de agir com sabedoria. Que nos ajude a também nós colocarmos a ciência, colocarmos o nosso saber
em função da vida de todos, para que assim a saúde, a vida se difunda sobre a terra. Fica bem hoje você refletir esse texto com a sua família, com o seu grupo, e se tem alguém ainda que resiste à ciência, que resiste à vacina, olhe para esse texto, que grande ensinamento. Mas também vale uma crítica. Se tem alguém que pensa que o seu saber é apenas seu patrimônio para lucrar, para ganhar dinheiro, também está errado. A ciência não pode ser para favorecer este ou aquele grupo, este ou aquele país que tem mais dinheiro. Não. Todo conhecimento deve ser colocado em comum para que a vida se planifique e Deus seja glorificado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.